Olá, pessoal! Estamos aqui no ar com mais um Baldcast. Meu nome é Maria Eduarda Celentano, sou advogada. Agora, acho que oficialmente host do Baldcast, a convite de Dr. Helder e Dr. Andres, a quem agradeço. E hoje estamos aqui com o Dr. Márcio Conrado para mais um episódio, cujo tema é sustentação oral. Dr. Márcio, tudo bom? Tudo ótimo, prazer enorme estar aqui com você, que representa não só as mulheres, mas também a jovem advocacia. Então é sempre um prazer interagir com vocês. Vamos lá. Tudo bem, doutor Márcio? Nos fale um pouco da sua história na advocacia, faça as apresentações para o pessoal, para a nossa audiência. Bom, meu nome é Márcio Conrado, eu sou advogado há 19 anos. Antes de ser advogado, fui servidor do Tribunal de Justiça de Sergipe. Por lá tive no cargo de assessor jurídico e assessor da presidência por quase 8 anos. E depois deixei tudo para advogar. Então, estou há quase 19 anos advogando. Sou advogado realmente militante. Já desempenhei alguns cargos dentro da minha instituição. Já fui conselheiro estadual, já fui presidente da Escola Superior de Advocacia. Já presidi algumas comissões, hoje estou como membro da Comissão Nacional de Educação Jurídica. Fora a advocacia, tenho as minhas atividades acadêmicas, sou sócio fundador da Faculdade de Direito 8 de Julho aqui no Estado, uma faculdade que se dedica exclusivamente ao direito. E nessa travessia, a gente já enfrentou vários desafios, e eu digo sempre que a advocacia é uma profissão que eu amo, abraço, rezo todos os dias para que ela me dê a oportunidade de crescer a cada dia como ser humano. Perfeito, doutor Márcio. Doutor Márcio é muito conhecido aqui por todos nós, advogados, pela Jovem Advocacia, como referência em sustentação oral. Inclusive, já esteve na Bald falando sobre sustentação oral, não é isso? Isso. E esse é o nosso tema de hoje. E eu vou começar pelo que eu acho assim, mais interessante. Qual foi a sua sustentação mais emblemática e o que te levou assim, a gostar tanto e se apaixonar pela sustentação? Olha, veja, eu digo sempre que você fazer sustentação oral não são apenas as pessoas que têm aquele dom da oratória. Eu, por exemplo, era um cara extremamente tímido, não tinha esse hábito de falar em público, mas logo que saí para advogar, eu, na verdade, dentro do meu escritório, era o único que fazia sustentação oral. E eu tinha sempre isso como um norte, porque como eu estive na condição de assessor e assistia vários julgamentos, eu disse, quando eu voltar ou quando eu exercer a advocacia, eu quero estar à frente do púlpito e interagir com os julgadores, porque sei que é um momento muito importante para que você possa convencer sobre aquela tese que você está expondo. Então, eu procurei me aperfeiçoar, e eu digo sempre que oratória não é apenas para quem tem dom, como eu disse há pouco. Você deve buscar estudar oratória, você deve praticar oratória com pessoas que estão aí dentro do mercado, e que hoje a gente tem escolas que eu não tinha na minha época, então eu tinha que pegar em livros específicos para poder fazer a leitura, tentar conhecer um pouco mais das técnicas, e foi assim que eu fui me testando. Obviamente, a gente não vê essa disciplina na faculdade. Hoje, inclusive, a gente tem desafios de querer trazer esses cursos para o jovem estudante que não tem essa oportunidade de vivenciar isso durante a faculdade, para que ele possa ser melhor preparado quando saia da faculdade e vá exercer a advocacia. Na minha época não tinha isso, e hoje a gente tem aí um leque de opções, né, para a jovem advocacia, e eu busquei esse conhecimento e foi a prática, lógico, me aperfeiçoando no meu dia a dia, mas o primeiro item é você tentar se desafiar, né? Então, as pessoas precisam se deixar movimentar e ir para o julgamento, obviamente, tentando treinar o máximo possível. E existem algumas técnicas para isso, né? Você não pode ir para um julgamento qualquer sem conhecer primeiro da causa. Você não pode ir para um julgamento qualquer sem conhecer quem são os julgadores que vão apreciar seu pedido, ou sua tese, ou naquele momento que você dispõe. Você não pode ir para um julgamento sem conhecer o regimento interno do tribunal, porque, a depender do tribunal que você esteja, tem minutos diferentes para você sustentar.
você tem que conhecer quem são esses julgadores. Então, tem uma série de coisas que você vai aprendendo e que são essenciais para um bom desempenho na hora que você está ali praticando o ato. Perfeito, doutor Márcio. A gente falou aqui bastante, né, sobre o caminho na advocacia, sobre o fato do senhor ter sido, antes de ser advogado, também ter trabalhado diretamente como assessor, e isso, observar, né, os advogados sustentando e fazer o mesmo posteriormente. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Após essas idas e vindas no judiciário, você enxerga que o tribunal, quando vai escutar a sua sustentação, já olha de forma diferente? Ou você acha que um jovem advogado tem a mesma chance? Olha, eu vejo com muito entusiasmo hoje a jovem advocacia, porque como eu disse anteriormente, como a gente não tinha um trabalho muito voltado para isso, eu sei que ainda tem muito para ser feito, né? A OAB tem buscado fomentar isso dentro da Escola Superior de Advocacia. Eu mesmo já estive lá para poder fazer esse trabalho. Eu tenho visto trabalhos também sendo desenvolvidos, como a própria academia que faz esse tipo de curso, tentando interagir a parte de comunicação com a oratória. Então, são esses instrumentos que facilitam que essas pessoas que vão para o mercado possibilitem estar mais de perto com essa temática que é a oratória. Então, quando eu iniciei essa trajetória, eu não tive esse apoio. Eu tive que buscar a mim mesmo esse desenrolar. Foi com o passar do tempo que as coisas foram acontecendo. E eu hoje verifico o seguinte, para o jovem advogado que está aqui hoje no mercado, ele está mais preparado do que na minha época, enquanto jovem advogado. Como já um advogado de 19 anos, já estando acostumado a estar sustentando, obviamente que você estando lá todas as semanas, você passa a ser conhecido pelos julgadores. Os julgadores já sabem quem você é, e aquelas pessoas já conhecem o seu trabalho, o seu desempenho, e aí vale a questão da experiência. O que eu posso dizer de hoje para o advogado que está, no meu momento, para o advogado que está iniciando, eu tenho uma estrada de 19 anos, então isso me permite a que essas pessoas que lá estejam me conheçam. Para o jovem advogado que está iniciando, a maior responsabilidade dele é tentar fazer valer aquele momento, não como um advogado experiente, porque ele não vai ter o tempo, mas sim como aquele advogado que efetivamente soube trabalhar aquele momento para poder expor a sua tese perante aqueles julgadores em determinada Câmara ou de determinado tribunal. Então, a gente não tem uma diferença por ter o tempo da advocacia. A gente conta pela experiência de possibilitar que naquele ambiente que eu estou lá, diuturnamente, seja mais conhecido do que aquele advogado que está iniciando. Mas esse peso, ele não é traduzido em nenhuma vantagem para o julgamento, né? Porque, no fundo, eu já vi sustentações orais de jovens advogados brilhantes, talvez até iguais ou maiores do que a minha, ou de colegas com experiência que estavam na bancada naquele determinado dia. Doutor Márcio, vou pedir só um minutinho para agora, a hora dos nossos patrocinadores, agradecer aqueles que propiciam o Baldincast acontecer, certo? Daqui a pouco a gente volta. Gente, agradecimento aqui aos patrocinadores da Baldincast, começando pela Jet Sales, uma empresa que proporciona a automatização da advocacia e de outros serviços também. A Paz Barreto Seguros, uma seguradora, todos nós advogados precisamos, né, de um seguro de responsabilidade. Depois vem SVN, corretoras de seguros na pessoa do corretor Wilden Júnior e a loja iPhone Barato. Muito obrigada a todos os nossos patrocinadores. Voltando aqui, doutor Márcio, a gente conversou sobre o começo da advocacia, sobre o começo na sustentação oral e sobre a diferença que existe, né, em quem está começando no caminho e quem já tem há 19 anos de estrada. Como uma pessoa que tem 19 anos de advocacia, 19 anos lidando com processos, como escolher aqueles processos que valem a pena sustentar e como selecionar aqueles que não valem a pena sustentar, se é que isso existe? E como escolher quando despachar antes, se vale a pena despachar antes com o relator, se vale a pena antes despachar com os membros da Câmara ou do Tribunal, ou não? Olha, a gente tem que saber que existe um dever de casa que é preciso nortear todo o encaminhamento de quando chega um recurso para ele ser julgado. Primeiro dever de casa.
essa questão da importância do caso em si, na verdade, não existe o processo a ser pensado, porque todo processo tem a sua importância. Obviamente que eu não vou lutar de estar gastando o meu esforço, minha energia tão grande em relação a processos que eu tenha uma temática já repetitiva dentro do tribunal. Então, se o tribunal já definiu aquela tese, ou eu construo algo diferente para poder proporcionar uma nova reavaliação por parte do tribunal, ou não adianta eu estar com o mesmo processo, trabalhando aquela mesma tese, fazendo as mesmas sustentações orais e nada acontecendo na prática. Às vezes, por ser um advogado de massa, em muitas oportunidades eu tenho que fazer esse papel. Mas eu nunca deixo de lembrar. Inclusive, conversei com uma colega, uma certa oportunidade não tão distante. Olha, independentemente dos processos que você tenha de natureza repetitiva, tenta sempre colocar algum ingrediente a mais que esteja acontecendo, porque muitas vezes a gente não está se apercebendo o que acontece em outros tribunais sobre aquele tema, no intuito de trazer alguma coisa nova. Porque se a gente fica nesse mesmo trilho, adotando assim, um sistema de autorrepetição de tudo que a gente está fazendo, a gente ali está fazendo chover no molhado. Então, não existe aquele processo que seja mais importante do que o outro. A gente tem que, na verdade, saber conduzir cada caixa e tentar levar essa caixa a ser uma caixa vencedora, né? A caixa do meu processo. Então, existem processos repetitivos que podem ser trabalhados. Tem aquele processo que é aquele processo seu que você destaca pelo valor econômico envolvido, então aquele processo que você tem como um processo da sua vida, e obviamente que você tem a ele uma dedicação também distinguida, mas nesses processos você tem que seguir também a segunda etapa. Além da seleção, você também tem que ter a preocupação dos despachos. E a preocupação dos despachos, muitas vezes, não é simplesmente levar e construir um memorial. Você efetivamente tem que buscar, se você tem algo a mostrar, a mais do que está sendo, por exemplo, discutido na Câmara, você tem que despachar com o relator, você tem que despachar com os membros da turma e tentar fazer com que eles enxerguem que existe um distingue naquele caso. Se você está trazendo um caso inovador, o tribunal não trabalhou ainda, muitas vezes você tem que se cercar até de pareceres de colegas que trabalham especificamente naquela área, por exemplo, uma área empresarial, uma área ambiental, uma área de recuperação judicial, que muitas vezes a gente não tem câmaras específicas aqui, tal qual existe no estado de São Paulo. Então, você tem que buscar pareceres para poder tentar ajudar o julgador a entender aquela matéria que não é do trato corriqueiro da Câmara, e isso também merece uma atenção especial. E aí você tem que fazer o segundo dever de casa, que é levar tudo isso para um despacho. Esses despachos, como é que acontece? Você deve buscar esses despachos não na véspera do julgamento, de preferência na semana que antecede o julgamento, porque na semana que você antecede o julgamento, você tem a oportunidade de fazer, tocar no julgador, que tem vários processos em julgamento, mas olha, Excelência, aquele processo vai ser julgado na próxima segunda-feira. Se eu for um mês antes, muitas vezes se perde no gabinete, porque é natural, porque cada julgador tem 500, 300, 400 processos julgando semanalmente, por exemplo, aqui no estado de Sergipe. Então, esse segundo dever, que é você fazer o despacho, interagir com o membro, com o relator, primeiro, não deve acontecer, você deve fazer o seu prévio agendamento. Esses agendamentos, de preferência, não devem acontecer com tanta antecedência. Observou a pauta presencial, você agendar uma semana antes para que você tenha tempo não só de fazer os seus memoriais, mas, acima de tudo, de dar conhecimento e ter o alerta por parte do julgador da sua possibilidade de, independentemente da sustentação que vai acontecer, de você já ser ouvida previamente. E o terceiro dever de casa, que é você arrumou seus memoriais, selecionou o processo, arrumou os memoriais, agendou seu despacho, você vai para uma sustentação oral naqueles processos que necessitam e que possibilitam, segundo o CPC. Naqueles processos que não há sustentação oral, o segundo estágio ele é extremamente importante, porque é nele que você vai ter a oportunidade de poder defender ali ao vivo e a cores a sua tese.
Mas quando você vai para a sustentação oral, primeira dica, não se desafie nunca, e às vezes as pessoas cometem um erro muito crasso, de achar que a sustentação oral, ela sendo lida, ela vai atingir o seu objetivo. Né? Você pegar seu memorial, vai ler ali, e as pessoas vão estar ali apreciando com maior paciência. Não é bem assim. Ou então achar que, por ser uma matéria simples, por exemplo, ou a pessoa entende demais da matéria, não faz o seu rascunho e vai para uma sustentação oral sem uma coisa chamada planejamento. Quais são os pontos que eu tenho para destacar? Qual é a testemunha que eu vou convencer ali naquele ato? Eu tenho 15 minutos. Será que eu vou conseguir falar de tudo? Então, se eu não me preparo para isso, eu posso cometer um grave equívoco. Primeiro, de ser surpreendido pelo próprio adversário de uma situação oral muito bem feita e que ele vai trazer coisas que eu, em tese, como eu não me preparei, eu vou ser surpreendido. A segunda coisa, para aquela pessoa que lê, ela já sai em desvantagem, porque isso chama muito pouca atenção de quem está ali apreciando. E muitas vezes, como é uma coisa lida, a falta de um destaque visual, de um destaque de expressão, isso acaba, quer queira, quer não, chamando menos a atenção. Não só do público presente, mas, acima de tudo, de quem está julgando. Então, eu acho que esses 3 estágios, sendo muito bem trabalhados, você acaba cumprindo aquela missão, sabe? Aquela história, eu saí, independentemente de eu ter ganho ou ter perdido a causa, eu tenho a minha consciência que meu papel eu cumpri enquanto advogado, entendeu? Entendido, Tomás, perfeito. Assim, as colocações muito pontuais e muito úteis para nós, jovens advogados, e acredito para todos os advogados que têm interesse em fomentar a sua sustentação. Me chamou a atenção a questão da leitura, que realmente a gente que presencia sessões sente que acabam sendo sustentações mais fracas, perdão do uso da palavra, mas vou utilizá-la. E aí me veio até aqui na cabeça, eu sou uma advogada que atua muito no interior. E ultimamente houve uma mudança no regimento interno, possibilitando que os advogados que não residem aqui estou falando especificamente do Tribunal de Sergipe, que não residem aqui, façam sustentações virtuais. O senhor acha que essas sustentações têm a mesma força do que uma sustentação presencial? Olha, veja, quando surgiu a pandemia, eu, assim como todos os demais colegas, tiveram que se adaptar a essa realidade que nós estamos vivendo até hoje. Algumas lições ficaram, e que na minha cabeça como advogado, eu tenho isso de forma hoje muito madura. Você despachar virtualmente quando você não tem condição de fazer, você alcança uma finalidade que seria impossível caso não existisse esse meio virtual. O que é que acontecia antes? Ou você mandava um colega se deslocar para outro estado, e o colega iria despachar ou através de alguém que era um correspondente. Mas nunca era você. Então, a gente não pode tirar o benefício de que trouxe o virtual, que é possibilitar, principalmente aquele jovem advogado que muitas vezes não tem a condição financeira de se deslocar, de poder ter o contato com o jogador. E isso não tem nada que pague, porque, no fundo, a causa é daquele profissional. Mas, se você for traduzir para um ambiente normal, obviamente que o presencial ele vai ter uma consequência melhor do que o virtual. O olho a olho não é o olho a olho da tela. O olho a olho presencialmente é muito diferente do que aquele olho a olho na tela. Só que, para aquelas exceções que hoje ficam, eu acho que o virtual é extremamente válido. Eu recentemente estava, semana passada, eu não pude me deslocar para Brasília e eu tive um despacho com o ministro virtualmente. Veja, isso não me era permitido antigamente. Então, diante da minha impossibilidade, eu me senti satisfeito. Mas, olha, se eu tivesse no meu ambiente normal, eu certamente buscaria estar presencialmente, porque era uma situação importante. E esse contato do presencial, ele possibilita uma série de coisas que o virtual muitas vezes acaba não alcançando. Mas só de alcançar a minha presença na tela, ele já traduz muito mais do que um telefone ou da minha impossibilidade de não comparecer como acontecia anteriormente. Então, concluindo sua pergunta, eu prefiro o presencial, mas ressalto a importância do virtual e ele deve continuar existindo. Em muitas situações, há exemplos de despachos, há exemplos de audiências de conciliação. Eu sou, assim,
cético em aceitar o virtual para audiências de instrução, a não ser que em casos assim extremamente excepcional. Eu, como advogo na área do direito eleitoral, do direito sancionador, são instruções pesadas, tal, eu sou cético em aceitar audiências virtuais nesse sentido. Acho que as sustentações orais elas devem ser prestigiadas de forma de maneira presencial, mas infelizmente o Brasil é imenso, então os colegas de outros estados que têm a oportunidade de não estar aqui, mas têm a oportunidade de poder fazer seu virtual, e hoje é permitido, então isso também é válido, e também é válido para a gama, assim, a quantidade de profissionais que chegam ao mercado e que a gente sabe que não tem as mesmas condições de pessoas que já têm 10, 15, 20 anos de advocacia. Né? Aqui, por exemplo, no nosso estado, a gente teve que partir para a construção de coworkings, de advogados que saem, mas não têm a sua sala, e hoje ele pode ter a sua sala. Então, aquela pessoa do interior que, por exemplo, mora em Itabaiana, mora em Glória, mora em qualquer outro município, que não consegue se deslocar, mas pode, por exemplo, procurar um coworking mais próximo da ordem, ou mesmo um escritório de um colega, e, numa impossibilidade de um despacho, tal, está ali interagindo, por exemplo, com um magistrado daqui de Aracaju ou de qualquer estado da federação. Perfeito, doutor Márcio. Muito interessante a resposta. Assim, de fato, concordo plenamente sobre o peso das sustentações e o poder do olho no olho, né? Para quem pode se deslocar. Acredito que um dos principais desafios de quem está aí na advocacia e pretende sustentar, para quem não tem tanta habitualidade, para quem não faz sustentação ou não trabalha com advocacia de massa e está sempre ali no tribunal, seja lidar com a pressão e o nervosismo durante a sustentação. Como é que você consegue manter a calma e a confiança para sair exitoso de uma sustentação oral? Aí eu, assim, me permita dizer acho que retratar uma experiência própria, tá? Perfeito. Eu, quando fui fazer minha primeira sustentação oral, eu fui fazer no Tribunal Pleno do Estado de Sergipe. Eu era procurador-geral de Itabaiana e necessitava suspender uma liminar de um concurso público. E a primeira sustentação oral que eu fiz, eu levei meus memoriais, mas, na verdade, um paper escrito, né? E comecei a ler partes desse paper. Eu me tremia todo, porque, assim, era meu primeiro momento, tal. E o que é que eu identifiquei a partir de então? A cada momento daquele é um momento de construção. Você não nasce sabendo, você tem que saber que você precisa errar para poder aprender. E o errar para poder aprender é você repetir várias vezes para você poder acertar. Então, eu fui buscar livros, eu fui buscar estudar outros profissionais mais velhos, como se comportam numa tribuna. E hoje, aí é onde eu entro, hoje nós temos pessoas que me possibilitam a me aperfeiçoar a cada dia. Por exemplo, nós trouxemos cursos para sustentação oral, oratória, com o professor Anderson Góes, e tantos outros que ministram aula de persuasão, de oratória em si, e que estão aí para poder dar essa contribuição, que é melhorar o perfil desse advogado. Aquele que pode pagar, né, possibilita um treinamento melhor. O que é que tem se buscado? É tentar trazer esse pessoal para, por exemplo, dentro da ordem ou dentro de entidades que possibilitem o acesso a essas pessoas que não têm essa oportunidade de serem treinadas por esses profissionais. Então, na minha busca de aperfeiçoar a fala, e você tem assim, você não pode subjugar isso, porque vícios cometidos em sustentação oral, eles podem muito bem ser treinados para não acontecer. Por exemplo, você cita muitas vezes a mesma palavra na sustentação 100 vezes. Existe uma técnica de você poder eliminar isso. É você ler em voz alta pelo menos 5 minutos diariamente, para você poder tirar esse vício. Isso é um ensinamento passado pelo professor Anderson Góes, no seu curso de oratória. Você, por exemplo, você não pode entrar numa sustentação oral sem estar devidamente adequado ao ambiente que você está ali se posicionando perante aqueles julgadores. Você não pode entrar numa sustentação oral sem conhecer o púlpito que você vai
ou o microfone que você vai falar. Então, eu sempre aconselho. Para aqueles que, assim, estão nervosos ou, assim, é a primeira sustentação, cheguem mais cedo. Isso vale não só para sustentação, tá? Isso vale para o cara que vai dar uma palestra, o cara que vai dar uma aula. Por quê? Porque você pode ser pego de surpresa. Aquele microfone pode falhar, como é que eu vou agir? Aquele microfone não é mais o mesmo, é um outro, então você não está acostumado. Existe a forma de você pegar no microfone. Até isso você tem que olhar. Então, para essas pessoas que estão iniciando, primeiro, se puderem ter esse aperfeiçoamento e a busca desse aperfeiçoamento com profissionais, ok. Mas, se não, que tentem estudar essas técnicas que existem no mercado. E, na prática, tentem também se aconselhar e buscar conversas, diálogos com aqueles que estão no dia a dia do fórum. Eu converso muito com colegas quando saio de sustentação. Eu converso muito com colegas que me encontram. Poxa, Márcio, como foi aquela colocação sua? A gente acabou de receber uma lição muito oportuna do julgador com a colocação que foi feita na tribuna. E isso traz, inclusive, uma sinergia de conhecimento muito grande. E, por fim, também tem uma questão de muito valor. Além de você procurar saber o ambiente que você está chegando, porque isso é muito importante. Às vezes você tem um ambiente de 20 pessoas e ele causa uma certa angústia, e às vezes você tem um ambiente ali que tá 2 ou 3 pessoas que ele deixa mais calmo. Chega antes, respira, conhece o ambiente, tenta conhecer o ambiente, pega na mão de um colega, e começa a sentir aquele ambiente que você está ali. Isso lhe dá mais tranquilidade. Mas uma última observação que eu vejo, e eu já vi, inclusive, julgadores fazendo essa observação em julgamento, chama-se a postura do advogado e da advogada na tribuna. Você tem que ter respeito à tribuna que você está ali fazendo valer. Obviamente que você tem que ser altivo e altiva na condição de advogado, em qualquer afronta à prerrogativa que nos é oferecida. Mas você tem que se saber postar dentro de uma tribuna. Você não pode tornar a tribuna uma conversa como eu estou aqui com você. Então, às vezes, postura, estar devidamente vestido e saber se portar perante os jogadores. É uma coisa natural? Deveria, mas às vezes acontecem distorções nesse sentido. Porque muitas vezes o colega não foi treinado previamente de forma suficiente para poder se aperceber de determinados detalhes que fazem toda a diferença. Eu já vi, por exemplo, situações em sustentação oral que, por uma ausência de postura, o advogado foi chamado a atenção sem a devida experiência por determinados detalhes que não deveriam ter sido colocados. Então, parte também de uma percepção do colega em, primeiro, entender da sua postura, porque muitas vezes você pode até ser provocado de uma forma equivocada. Então, vem aí uma outra dica que é necessário que o advogado conheça, que são as suas prerrogativas. O advogado está ali para poder falar pelo cliente e para ser respeitado enquanto advogado. Então, ele precisa conhecer das suas prerrogativas e ser elegante nas suas colocações. Porque não adianta eu fazer um embate com a corte desnecessário. Eu tenho que registrar o meu direito, o que eu posso fazer ali, de uma forma elegante. E isso também, os cursos de oratória e a prática vai lhe ajudando a você se aperfeiçoar. Então, se eu pudesse aqui dar algumas diretrizes, são essas que eu acabei de falar para você. Na sua fala agora, me chamou muita atenção a questão das prerrogativas, a questão dos julgadores apontarem. Muitas vezes, depois da sustentação, a gente recebe elogios, às vezes críticas dos julgadores. Saindo ali da tribuna, a gente conversa com colegas advogados. E aí, às vezes, a gente, enquanto está fazendo sustentação, tem a leitura do voto, existem algumas resignações por parte dos advogados. Como lidar com essas resignações? Qual é o momento certo de apontá-las? Se, naquele momento, se é necessário deixar para um recurso posterior? Eu acho que o advogado nunca deve perder o seu poder de fala.
o seu poder de fala é intrínseco à sua profissão. Nós, enquanto advogados, somos portadores, somos mensageiros do direito do nosso cliente. E eu não posso perder, em momento algum, o meu direito de fala. Porque se eu não falo ali naquele determinado momento, eu vou deixar para uns embargos de declaração, ou nesses embargos de declaração eu não vou ter a oportunidade de falar novamente, porque não cabe sustentação oral, e lá vai eu para o STJ ou para o Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que quando se deve falar, tem que se pontuar sim. Existem, lógico, toda uma construção sistemática para esses passos, né? Após de um relatório, você é instado a proferir a sua sustentação oral, depois vem o voto do relator e a discussão pelos demais membros. Mas, olha, numa discussão, muitas vezes surgem equívocos de natureza fática, onde, por exemplo, o relator cita uma data que não existe dentro do processo, uma data totalmente equivocada dentro do processo. E eu tenho que fazer valer aquela data, por exemplo, uma data contada para fins de prescrição. Eu tenho que ir para a tribuna, pedir a ordem, pela ordem ao presidente que está presidindo aquele ato, para que eu possa manifestar aquele ponto de natureza fática essencial ao julgamento do processo. E se eu sou tolhido a isso, eu estou tolhendo o direito do meu cliente. E aí, se eu sou tolhido a isso, aí eu tenho que fazer valer a minha prerrogativa enquanto advogado de ter o direito de falar na tribuna e ter o direito de pedir esclarecimento de fato. E deixar isso registrado ali naquele ato, porque ele é gravado, hoje inclusive é exibido no YouTube, para fins de um manejo posterior dos recursos e das impugnações cabíveis em relação àquele prejuízo que está sendo me causado naquele determinado momento. E, às vezes, assim, muito acontece do jovem advogado, ou até com advogado experiente, não, isso eu deixo para uma outra oportunidade, vou para uns embargos de declaração e mostro que houve um erro material, houve uma omissão que não aconteceu. Mas, veja, às vezes isso se perde, porque quem vai me garantir que vai ser reconhecido aquele erro ou aquela omissão? Nos embargos que tem múltiplos recursos aí, que são embargos julgados em várias e várias sessões. Então, eu acho que a gente nunca deve afastar a nossa oportunidade que temos para poder fazer determinada colocação. E isso não é constrangimento, isso não deve ser entendido como algo que vai causar um desconforto ao julgamento. Eu já vi esclarecimentos de fato que foram essenciais para a mudança do roteiro de todo um julgamento que estava sendo debatido. Como também já vi esclarecimentos que o magistrado que está ali julgando entende que aquilo não é caso de esclarecimento. Independentemente do acerto ou desacerto do esclarecimento, ele foi feito. A gente agora foi para um lado justamente da sustentação propriamente dita, da discussão e de tudo que é levado durante a sustentação. E eu vou direcionar minha pergunta para o que é realmente importante dentro de um processo a ser levado à sustentação oral. É o contexto fático? É o contexto jurídico? Muitas vezes na faculdade a gente escuta que o direito o juiz já sabe, né? E o que importa verdadeiramente são os fatos. O senhor concorda com essa afirmativa? Você acha que isso leva para a sustentação? Primeiro lembrete, toda a sustentação oral que você vai hoje, aliás, todos os processos que você vai para uma sessão hoje, você sabe que ninguém lê mais o relatório, né? Pergunta, o advogado dispensa o relatório? Então, em tese, toda a matéria fática é devolvida para que eu possa resumir na tribuna. Antigamente, como eram menos processos, isso tinha um relatório todo lido e etc. Muito pouco se faz em determinados processos, talvez aqueles processos de muita relevância, se lê todo um relatório para depois chegar ao voto. Mas, assim, hoje, pelo tempo que você tem que destacar aqueles fatos que são efetivamente controvertidos. Você não adianta estar perdendo seu tempo por aquilo que já foi superado e que é ao seu favor, certo? Você tem que tentar destacar dentro daquilo que você está querendo demonstrar
aquelas questões de natureza processual e material de uma maneira resumida. E, dentro da tese jurídica, você não pode também esquecer que você vai ter que falar sobre o direito. E, muitas vezes, esse direito você não vai ensinar o beabá para o magistrado, nem para o desembargador ou o ministro que está ali. Mas você tem a oportunidade de demonstrar a ele, olha, eu estou trazendo aqui 2 questões de natureza fática que está me acontecendo nessa determinada ação e que o magistrado analisou sobre esse viés e, na verdade, ele se contrapõe aos documentos tais, tais e tais do processo. E, sob o pano jurídico, eu estou aqui a não só fazer incidir dispositivo A, B, C ou D, mas eu quero que a corte enxergue, por exemplo, que precedente tal da corte está sendo inobservado, o precedente tal do STJ está sendo inobservado. Eu tenho que trazer outras diretrizes de encaminhamento ao julgamento que possam facilitar talvez uma nova reflexão por parte da corte em determinada matéria que ela já decidiu, ou mesmo a reafirmação daquilo que ela vem decidindo e que aquele caso ele é similar ao que está sendo colocado. E uma outra coisa assim, que eu também deixo como lembrança, muitas vezes a pessoa vai querendo falar tudo. Escolha as questões, não que as outras não sejam relevantes, mas entre, por exemplo, um pressuposto processual, que eu sei que ele que a sua ultrapassá-lo vai ser quase que tem um 90% de chance de não acontecer. Porque eu vou perder meu tempo na tribuna falando sobre essa matéria processual. Tenta falar sobre o mérito em si. E dentro do mérito, muitas vezes, a gente tem 4, 5 questões. Eu não vou conseguir esgotar tudo nos meus 15 minutos. Eu não vou conseguir, por exemplo, falar sobre as 5 testemunhas que tenho. Escolhe aquela testemunha, uma passagem daquela testemunha, que vai, na verdade, no julgamento, chamar a atenção de que, olhe, aquilo que está sendo discutido sobre, por exemplo, uma investigação de paternidade, a situação foi realmente sublinhada por essa testemunha. Até as outras podem ter corroborado, você pode até citar, mas você destaca apenas uma, não precisa você perder o tempo com tantas outras. Você tem um grande trabalho nos 15 minutos que você tem, de convencer todo um processo. Às vezes é um processo de 5.000 páginas, às vezes é um processo de 1.000 páginas, e você tem que convencer o magistrado em 15 minutos. Então, você tem que buscar levar, é por isso que eu muitas vezes acho que, às vezes você está lendo, você perde o sentido, né? Porque você não consegue. Imagine, lendo você vai ter um trabalho enorme para você ter que se debruçar sobre vários aspectos que, no fundo, sua fala vai acelerar e vai tentar mostrar para esses magistrados a forma mais adequada de poder eles aquilatarem, refletirem sobre aquele conjunto da ópera. Então, resumindo o que você está me perguntando, tenha muito cuidado quando você vai expor. Tenta resumir, estuda teu resumo, tenta levar um paper, 1 ou 2 páginas, para que você possa ali, em algum momento, lembrar daquilo, citar dentro na tribuna, naquele momento, algum trecho que sirva de destaque. E, às vezes, até exibir. Eu fico me imaginando daqui a alguns anos, né, com essa questão da inteligência artificial, né, dos hologramas, enfim, se já a gente não está com aquelas imagens, né, e a gente tendo que exibir nossas sustentações orais, falando com esses hologramas, enfim. São desafios aí que a tecnologia vai alcançar e espero que esteja vivo para poder também poder usufruir disso. Doutor Márcio, nessa conversa agora aqui, me vieram 2 coisas, né? A primeira delas é que, de fato, a inteligência artificial vem tomando o seu espaço. Os nossos 2 últimos episódios falaram muito sobre tecnologia, inserção de software, e tudo que veio proporcionar para melhorar a advocacia, né? Melhorar o trabalho do advogado. Mas eu não quero deixar fugir, que me veio aqui na mente, que no final das contas, a maior importância dada na sua fala foi realmente para os fatos do processo, para o mérito do processo.
obviamente levantando a fundamentação, mas para os fatos. A gente que lida com situações do dia a dia, muitas vezes, o processo ele ainda está, para as partes, as coisas ainda estão acontecendo enquanto o processo está sendo julgado. E aconteceu até recentemente comigo, entre a interposição do recurso e a data do julgamento do recurso, ou seja, a data da sessão que vai ser feita a sustentação oral, acontecerem fatos novos, né? Como o senhor lida quando essa situação aparece? Esses fatos novos, é interessante trazer para a sustentação? É temerário? É interessante que seja peticionado ao processo? Isso pode abrir brecha para outra parte também peticionar? Olha, veja, tudo no direito tem... O direito também tem seu sistema de pré-exclusão, né? Então, assim, tudo que é novo dentro de algo que já foi, de forma muito simples, dentro de algo que já foi decidido, eu tenho que ter uma preocupação aí muito grande de não estar inovando no meu pleito recursal sem o debate prévio das partes antes de uma sentença. Então, muitas vezes, se eu quiser levar um fato novo que venha influenciar no julgamento, primeiro, eu não posso nunca fazer isso sem o crivo de um contraditório, né? Então, assim, essa situação ela teria que estar sendo peticionada, pedindo para que quem esteja com o processo avalie a situação que eu estou trazendo sob o viés de um fato novo, para que esse fato novo me possibilite falar sobre ele e o julgador entenda se há ou não há alguma inovação nesse sentido, porque eu estou falando em âmbito recursal, né? Então, são situações que não se podem ser apresentadas. Óbvio que muitas vezes pode chegar algo de repente, no dia de um julgamento, né? E eu não tenho oportunidade de peticionar. Mas, se existir essa situação, eu já vi situações sendo trazidas na tribuna, onde o magistrado tira o processo de pauta, o desembargador tira o processo de pauta, para avaliar aquela situação que está sendo trazida, e que não foi, em momento algum, revelada durante o transcorrer do processamento do recurso, para que ele avalie, após a ouvida da parte contrária, a necessidade ou não de se levar novamente essa questão a julgamento. Acredito que essa pergunta ela é muito direcionada também a recursos, por exemplo, de agravo, onde o processo ainda não finalizou. E, de fato, os fatos novos eles vêm acontecer, existe o princípio do contraditório. Estou só justificando a razão de ser da pergunta, né? Outro caso que acontece muito são processos que existem impacto econômico, principalmente quando envolve a outra parte de ser um ente público, né? O senhor já foi procurador do município e aí já teve uma atuação para além da advocacia particular, também com entes públicos. Você acredita que esse impacto econômico, muitas vezes ao Estado, ao município, ele é relevado no momento do julgamento? Olha, veja, hoje eu até falo sobre um outro viés. Como eu advogo muito na área pública, né, são quase, fora meu estágio dentro da advocacia, todo o meu estágio enquanto assessor foi lidando com o direito administrativo. Então, dentro do raio da advocacia, eu estou há 19 anos também advogando, faço consultoria a vários municípios e tenho uma paixão um pouco dedicada ao direito sancionador e ao direito eleitoral. Essa questão, quando envolve o poder público, envolve o dimensionamento de políticas públicas, envolve um tema ainda muito pouco estudado. Só para você ter ideia, em 2018 a gente não tinha... No país a gente tem mais de 2.000 faculdades. A gente não tinha 30 faculdades sobre o tema de análise econômica do direito, que é um impacto o direito e a economia se entrelaçando e vendo esse olhar na prática. Então, e isso ganha muito relevo quando a gente está tratando de políticas públicas e quando a gente está tratando com o poder público, né? Então, essa questão desse dimensionamento que você fala, quando tem o Estado, o município, a União do outro lado, é óbvio que ela é olhada de uma forma diferenciada por parte de quem está julgando. E daí eu tenho um dever muito grande de demonstrar que, quando eu estou do outro lado, como atingido, querendo fazer valer meu direito perante a União, Estado e município, trazer o meu viés como direitos e garantias fundamentais que estão sendo envolvidas nesse processo,
que esse aspecto econômico, de alguma forma, seja muito bem compreendido para não deixar de se fazer valer aquele direito atingido. Leia-se, por exemplo, a temática do direito à saúde, né, que envolve vários processos repetitivos, várias demandas do Estado, município e da União, e que, de um lado, você tem aquele paciente necessitando de um atendimento ali do SUS, ou de um pagamento por parte de uma cirurgia, e do outro lado você tem o Estado, tem o município, tem a União, com uma gama de gastos referente a esse setor, mas que nesse jogo, que é dosado muito pela questão da razoabilidade, proporcionalidade e uma série de outros princípios que são incidentes no ramo da política pública, nesse jogo há também que se garantir a necessidade de se observar esse aspecto da análise econômica do direito sob um viés prospectivo. Então, assim, eu acho que esse olhar que você aqui traz, ele é sim verificado dentro desses processos de massa, principalmente envolvendo saúde e tantos outros, mas, assim, o que tem que ser observado é que essa matéria, ela é uma matéria ainda em construção, precisa ser ainda muito bem trabalhada em todos os setores. Eu não falo apenas numa política pública de saúde, né? Isso vale para toda e qualquer política pública que envolva a materialização, muitas vezes, de situações que cabem ao Estado, o município e à União fazer. Bom, a gente agora entrou num tema de relevância econômica, né? E também de repercussão social dessas causas. Esses dados econômicos que a gente está falando aqui, que vão gerar impacto para os entes públicos, que vão gerar impacto muitas vezes também para empresas privadas, que muitas ações podem levar, de fato, uma empresa privada à falência ou a uma situação financeira muito temerária. Esses dados, eles são efetivamente importantes de serem mencionados ao momento de uma sustentação oral? Sim, com certeza, porque, veja, nós vemos, e principalmente quando você vive momentos do país em determinada situação. Nós estamos vendo um momento extremamente de transformação atual. Então, quais são os impactos econômicos? Como é que as empresas estão se comportando hoje no cenário econômico atual do país? Existem hoje dados que revelam uma situação onde os números de recuperação judicial cresceram fortemente. Por que esses dados cresceram? Por que essas empresas estão pedindo recuperação judicial? E quando esses dados econômicos estão trazidos ao processo, eu tenho que, na minha sustentação, trazer de uma forma madura, adequada, para que se perceba que eu não estou querendo fazer da minha recuperação simplesmente me utilizar do judiciário para nada. O instrumento da recuperação ela tem um sentido de ser, recuperar a empresa. Então, eu tenho que ter esses dados econômicos muito bem trabalhados, porque em eventual impugnação por parte de qualquer credor, eu estou ali apto a defender isso no tribunal. Isso eu estou falando de um aspecto empresarial, mas isso em qualquer campo que envolva outras esferas do direito empresarial, né? Eu estou falando de um ponto específico de recuperação judicial que é mais fácil de se compreender e que você está certa. A maioria das pessoas que vem impugnar justamente dizendo que aquela empresa não deveria entrar em recuperação porque parte do que ela está afirmando aqui não é o que condiz com a realidade dela. E esses aspectos eles devem ser muito bem maturados, trabalhados para serem levados, assim como eu falei em relação à parte da política pública, que o município muitas vezes vem defender, que é impossível eu fazer determinada obra exigida pelo órgão de fiscalização, eu tenho que me mostrar a minha impossibilidade de fazer e o porquê não estou fazendo. Não é simplesmente dizer que não faço, porque existe um outro lado para ser feito, que é a garantia, por exemplo, do cidadão ter o seu saneamento básico. Então, eu preciso demonstrar que eu estou, de alguma forma, trabalhando para que as coisas aconteçam. Dentro desses aspectos, né, da relevância social e de como os tribunais analisam essas questões de repercussão, queria fazer uma pergunta pessoal. Qual foi o caso de maior repercussão que o senhor já trabalhou ou que já sustentou? Olha, de todos, assim, eu posso citar alguns, mas acho que citar algo que foi muito emblemático para mim. É aquele mais emblemático que a gente guarda no coração. Eu vou dizer que foi muito emblemático por várias razões. Eu vivi o caso das subvenções aqui no estado de Sergipe.
E esse caso é um caso que envolveu vários deputados estaduais aqui, que na época foram cassados. Porque ele foi emblemático para mim e me trouxe uma experiência fantástica. Esse caso ele foi conduzido aqui pelo TRE de Sergipe. Esse caso envolveu a realização de quase 80 audiências. Eram audiências que se aconteciam de manhã e de tarde no TRE. Foram quase 100 dias de audiência. Então, assim, só para você ter uma dimensão do que de 3, 4 meses dedicado exclusivamente de manhã, de tarde e de noite a estudar processo, a estudar testemunha, a ter que conversar com o cliente, com os clientes, a estudar diligências que eram requeridas a todos os momentos. E esse caso, para mim, foi... primeiro o desafio foi aqui no TRE, nós perdemos aqui no TRE, e quando chegou no Tribunal Superior Eleitoral, eu tive também a grata satisfação de dividir a tribuna com colegas que são expoentes do direito eleitoral, né? Como colega, ex-ministra do TSE, Maria Cláudia Buchianeri, com José Eduardo Cardoso, com Marcelo Ribeiro, ex-ministro do TSE, e tivemos e tantos outros ainda, porque quando chegou lá, vários clientes acabaram contratando advogados distintos, mas todos participaram do mesmo ato. E foi um momento muito sublime para mim, porque conseguimos reverter uma decisão, resgatar o mandato dessas pessoas e, ao fim e ao cabo, nos saímos vitoriosos. E aí eu tenho o resumo de um processo com tantas audiências, um processo com a sustentação com tantas pessoas que são pessoas que eu tenho a maior admiração. E nesse processo, eu posso lhe dizer, ele tomou dimensão nacional, né? Foi um processo falado aqui diuturnamente, eu era entrevistado, e chegou no TSE, tomou uma dimensão nacional, e nós produzimos um precedente muito importante na matéria, e graças a Deus, para os meus clientes, deu tudo certo. De fato, existem processos que a gente tem esse carinho especial, e justamente por você ter na sua carreira a experiência de trazer diversos processos que têm uma repercussão grande social, que tem um apelo midiático também, vou te fazer outra pergunta pessoal. Você já foi contratado somente para fazer uma sustentação oral? Sim, sim. Porque a trajetória da gente... A gente vai ficando um pouquinho mais velho, e não é pela forma como você sustenta, enfim, eu não sou nenhum suprassumo nesse sentido. Eu tento, na verdade, aprender no meu dia a dia. O professor Anderson Góes, recentemente, toda vez que vai ministrar, eu digo a ele, eu quero ser treinado até quando eu não puder mais advogar. Porque eu acho que toda a sustentação, todo momento de um processo é um momento distinto. E você precisa estar se reciclando, é que nem jogador de futebol, é que nem você lida com tua empresa, você tem que estar de forma diária, diuturnamente, você precisa estar se reciclando. Então, eu nunca digo que você tem instrumentos absolutos no falar em público, porque você está falando com pessoas. Essas pessoas muitas vezes mudam de cadeira. Eu já passei por quantos jogadores que já se aposentaram, outros aí chegaram com estilos, com visões diferentes. E muitas vezes eu tenho que apresentar uma técnica, algo também diferente em relação a essa forma da gente se tratar. Então, eu digo sempre que a gente está em evolução constante. Então, é por isso que eu acho que a gente não pode esquecer de estar se aperfeiçoando sempre, entendeu? E, nesse sentido, você me indaga se... Perdão. Eu indaguei se você foi contratado somente para fazer sustentações orais. Nesse sentido, muitas vezes, o que é que acontece? De tanto você estar ali dentro do tribunal, né? Muitas vezes, uma empresa de fora, um cliente que sabe que o advogado é um advogado iniciante, que não está acostumado no tribunal, chega através dessas vias, ou seja, o cara que também não faz. Eu tenho colegas que não fazem sustentação oral.
que não querem, odeiam fazer sustentação oral. Né? Por exemplo, um advogado que é tributarista, ele muitas vezes ele quer estar ali só desenhando a tese. Eu tenho um horror, doutor, a estar no tribunal fazendo sustentação. O meu negócio é escrever. Perfil. Perfil. Então, você tem um perfil, muitas vezes que lhe faz contratar, eu já tive essa circunstância. Eu já fui contratado por empresas de fora, que não tinham pessoas aqui, que precisavam de um acompanhamento dentro do tribunal. E muitas vezes eu também sou contratado porque o colega precisa de um apoio e como ele não tem um costume de estar ali ainda no ambiente, ele pede essa compreensão. E muitas vezes eu até faço o seguinte, aquele colega que me procura, diz, vamos dividir a tribuna. Se você não está, vamos fazer isso comigo. E eu acho que isso é uma grande também oportunidade dele chegar e se estimular numa segunda oportunidade, não me chamar mais. Em toda a nossa conversa, para mim ficou muito claro assim, a importância da capacitação e do treinamento. O senhor destacou em vários momentos que nem todo mundo nasceu sabendo, nem todo mundo tem o dom da oratória, assim como tem pessoas que não têm o perfil. Mas quais seriam os seus conselhos, a sua dica, assim, e uma indicação de algum curso para aquele advogado que quer efetivamente começar a sustentar, mas ainda não se sente seguro? Olha, veja, eu tenho ele como uma grande referência aqui no estado. O pessoal da Baldwin tem feito um trabalho extremamente valoroso, e eu digo porque já ministrei cursos nela. O último foi fantástico porque envolveu a comunicação e a oratória com o professor Anderson Góes. Então, eu acho que esses cursos devem ser fomentados, e eu acho que é uma rotina da Baldwin fazer esses cursos. Em relação a profissionais, o profissional Anderson Góes é um cara que eu tenho uma afinidade grande, porque comecei com ele a interagir essas questões de oratória. Hoje ele está aqui, está em Brasília, está em outros estados, ministrando cursos específicos para essa área. Já trouxemos eles, inclusive, para outras oportunidades, inclusive para escritórios de advocacia. Então, tem esse curso. Tem livros que tratam de oratória. E o que eu dou de conselho para os colegas é que busquem esses treinamentos. Né? Esses treinamentos não estão somente em um lugar só. Hoje tem vários cursos na internet. Né? A gente tem buscado, inclusive, levar isso também, essas indicações para a Escola Superior de Advocacia. Então, tentar ter Eu já participei de oficinas da advocacia jovem. Tentar ter esses instrumentos que possibilitem você se aperfeiçoar. Porque se eu busco com 19 anos, o que é que eu vou... eu tenho que desejar muito mais para aquele colega que está começando. Um outro conselho que eu dou, além desses cursos, muitas vezes você tem a falta da mão. O que é a falta da mão? O colega não vá sozinho, procure ir com alguém. Porque muitas vezes você vai para uma sustentação oral e, poxa, eu já passei por isso. A minha primeira sustentação oral no Superior Tribunal de Justiça, eu fui fazer da Operação Navalha, eu estava sozinho. E ao lado eu via vários colegas de grandes escritórios, cada um com o seu outro colega do lado, estagiário e tal, e eu estava ali sozinho para fazer sustentação oral. Precisou um colega vir me pegar para poder me levar. Disse, você está aqui, venha para aqui do meu lado. Eu nunca me esqueço dessa lição, porque me deixou mais tranquilo. Então, não procure, sempre procure ir para uma audiência e sempre procure ir para um tribunal. Não vá sozinho se você já tiver o teu percurso, se sentir bem. Mas para aquele que ainda está começando, se junte com outro, né? E que esses outros possam ter essa percepção dessa mão. Né? Porque essa mão fala muito do que você falou no início. Ela quebra o nervosismo, ela lhe dá maior segurança e você chega no ambiente um pouco mais fortalecido. E isso eu acho muito válido, principalmente para o jovem advogado. Aqui a gente está falando agora, principalmente da importância do apoio dos colegas, né?
da parceria na advocacia. Acho que isso é algo que vem sendo fomentado nos últimos anos, principalmente. É uma mentalidade mais jovem, de fato, dos advogados se unirem. Infelizmente, a advocacia não era tão unida assim. Eu sinto que isso vem ocorrendo mais nos últimos anos. Mas, de todo jeito, a gente está lidando também com colegas e, muitas vezes, com a parte adversária. Como explorar, durante uma sustentação, até mesmo durante um processo, os pontos fracos da parte adversária para fortalecer os seus pontos fortes? Veja, na verdade, eu faço a seguinte reflexão do que você está me colocando. Seus pontos fortes, você deve exaltar sempre, né? Os pontos fracos do seu adversário, muitas vezes você depende do lado que você está jogando. Se eu falo primeiro, eu tenho a oportunidade de estar colocando minha tese primeiro. Se eu falo segundo, eu vou falar já com a vantagem de ter ouvido o meu colega falar primeiro. Então, quando você fala primeiro, você tem que exaltar muito aquele seu aspecto que você está defendendo, até porque se você está ali é porque muitas vezes numa apelação você está como perdedor, você está convencer seus aspectos que revelam o direito que você está querendo ver sufragado. Então, depende, eu acho que muito da colocação que você esteja, mas numa balança eu estou muito mais preocupado em fazer valer o meu direito do que a situação do meu adversário. Eu só tenho que tomar cuidado, muitas vezes, com a situação do adversário, sobre colocações que muitas vezes não traduzem, porque nas relações de lealdade processual, a gente tem que chamar muita atenção, talvez, a pontos que muitas vezes não estão devidamente postos naquela contrarrazão, naquele recurso, e que, no fundo, eles acabam impactando nessas questões positivas que eu estou querendo colocar naquele determinado momento na tribuna. Mas eu tento me ater principalmente aos aspectos que eu estou defendendo. Aquilo que o adversário está buscando fazer, eu tento esquadrinhar dentro do que ele já afirmou e que vai colocar na tribuna, se me resta tempo para isso, talvez derruir ou buscar desconstituir situações que vão em confronto com a prova dos autos ou algo que está se afirmando que em momento algum foi falado nos autos, nesse sentido. Olha, hoje meu primeiro... Comecei falando, né? A primeira vez que eu tô aqui sozinha como host. E a conversa, né? O episódio todo, e a gente já tá se encaminhando pro final. Foi extremamente enriquecedor, um aprendizado de quem já tem muita experiência, né? O que eu queria perguntar agora é... Quais são os aprendizados que você teve ao longo da sua carreira em relação à condução da sustentação oral? Assim, quais são os maiores aprendizados? Meu aprendizado, primeiro, você não ir achando que você já sabe o que você vai falar. Você nunca deve ir para uma tribuna sem antes passar na sua noite anterior todo o checklist que você vai fazer às 8h30 da manhã, quando você chega no tribunal. Não vá achando que você vai conseguir sustentar, porque você já sabe do processo. Você pode até acontecer disso, você conseguir fazer, mas não é o roteiro normal que você deve cumprir. Eu já tive situações em que, por uma questão de tempo, me vi sufocado, fui para uma tribuna e não me saí bem, porque não fiz o meu checklist adequado. Então, primeira lição, eu acho, de coisas que eu já vivenciei, é você não ir para uma tribuna sem você fazer o seu deverzinho de casa, que é na noite anterior, às vezes perder algumas horas de sono, se você não conseguiu fazer isso durante o dia, mas já ir com sua sustentação oral devidamente esquadrinhada. Segundo, você saber para quem você está falando. Então, eu advogo no Tribunal de Contas, CNJ, Tribunal de Justiça. Cada local é um local. Cada local tem seus julgadores. Cada local tem sua forma de comportamento, etc. Então, procure conhecer o ambiente que você vai chegar. De que forma você conhece o ambiente que você chegar? Vou voltar ao que eu lhe disse. A história da mão. Procure pessoas que conheçam aquele tribunal,
que lhe possam, por exemplo, lhe possibilitem não só saber como você chega lá, desde a secretária que lhe atende lá embaixo, por incrível que pareça, são coisas assim banais, mas desde da pessoa que atende você lá embaixo até a secretária que vai fazer a sua anotação do seu nome na sustentação oral. Porque isso muda de tribunal para tribunal. Então, nunca tente, sempre conheça o ambiente que você vai chegar para poder proferir sua sustentação oral. E o terceiro, que foi o andar dessa carruagem aí, que foi me ensinando, né? Não só conhecer ambiente, ter que se preparar, você não pode abdicar também de uma boa postura, de você ter que chegar no ambiente sabendo como se conduzir perante seu interlocutor. Por isso que há um valor enorme na oratória nesse sentido, porque ela te ensina a fazer valer essa interlocução, que essa interlocução seja mais profícua, eficiente, né? Então, você aprendendo a ter, a formatar a sua relação de interlocução com quem você vai tratar, desde o assessor do tribunal até a sua sustentação oral com o ministro, com o desembargador, isso é muito relevante para a arte de convencimento, que é a nossa, vamos dizer assim, o nosso dever diário enquanto advogado. O que tem no checklist de Dr. Márcio Conrado? Meu checklist? Na véspera. Meu checklist, ele hoje é resumido em uma página. Eu passo, certamente, 2 ou 3 vistas no processo nas principais peças. Eu hoje tento diminuir o máximo possível em relação o que tem de prova no processo. Eu tento buscar algo que seja extremamente relevante. Eu não perco mais meu tempo, como talvez antigamente, fazendo uma digressão tão profunda que o tempo não me permita fazer. E no direito, eu tento, como já estamos aí com um andar um pouco, não tão mais com 2, 3 anos de carruagem, mas já passando dos 15 anos, já chegando aos 20 de advocacia, tento trazer coisas novas. Eu acho que isso, trazer coisas novas, não é pela minha experiência, né? A gente buscar, dentro do direito, um instrumento de transformação. Então, estudar aquele caso como se fosse o caso da minha vida, entendeu? Aquele caso que eu vou poder dar a ele um resultado que ele vai impactar nos demais casos. E ele pode ser pequeno, mas ele pode ter uma intensidade tamanha que ele vai replicar em todos os casos que estejam sendo analisados sob aquele viés, né? Às vezes a gente está tratando, por exemplo, eu falei na instante de um direito à saúde, se eu consigo um precedente em relação àquilo, quantos serão beneficiados com aquela decisão? Então, eu tento hoje ser o mais conciso possível. Eu acho que o grande desafio nosso, que cada dia se reduz o tempo para o advogado falar, que é um desafio também nosso enquanto instituição fazer valer que isso não diminua, que é que a arte de falar, o direito nosso de falar, ele não pode ser reduzido. E na questão do direito, a gente tentar trabalhar as grandes teses, né? E trazer a possibilidade de a gente ser um catalisador, um elemento de transformação. Essa pergunta foi quase o início do nosso bate-bola, mas foi porque realmente na conversa, né, na resposta, me chamou muita atenção a questão do checklist. E aí fiquei curiosa em saber o que é que tinha no checklist para deixar aí de dica para nossa audiência. E para a gente finalizar, é novo aqui no Baldcast, vamos fazer o nosso bate-bola? Vamos lá, primeira pergunta. Acertar pequeno sem possibilidade de ruína ou acertar grande com possibilidade de ruína? Eu sempre aposto que quando você está dentro de uma tese, você tem que correr risco, tá? Então, eu prefiro acertar grande, e mesmo que isso tenha uma certa consequência, uma consequência maior de risco do que não acertar. Equilíbrio na vida ou um desequilíbrio controlado? Equilíbrio na vida. Escritório boutique ou escritório de massa?
Meu escritório é um escritório full service, né? Ele não é, ele está mais para um escritório não boutique do que, mas também não é um escritório plenamente de massa. Mas é um escritório full service que tenta atender diversas áreas, mas com expertise em cada área. No meu caso, por exemplo, coordeno o direito sancionador e o direito eleitoral do meu escritório. Trabalho remoto ou presencial? Essa a gente já adiantou lá no início. Preferencialmente o trabalho presencial, sem desmerecer a importância do trabalho remoto. Consultoria externa ou trabalho interno? Consultoria externa, trabalho com os dois. Dados ou intuição? Dados. Transparência total ou transparência seletiva? Total. Eu lido com 3 valores. Transparência, eu lido com lealdade, que eu acho que é uma situação de extrema relevante na nossa área, e respeito. Você atinge esses 3 valores, respeito, lealdade e transparência, eu acho que você é um advogado, você pode ter certeza que você vai ganhar como advogado na sua trajetória. Mais liberdade de expressão ou mais regulação? No momento que a gente vive hoje com as redes sociais, da forma como está, no momento que a gente vive hoje falando de inteligência artificial, eu sou da liberdade de expressão, mas eu não posso, em hipótese alguma, não achar que a gente tenha que ter alguma regulação dentro do que a gente está enxergando aí. Eu trabalho no eleitoral, já disse aqui a você, o maior desafio da nossa eleição municipal desse ano está, ao meu juízo, na questão da desinformação, das fake news e da própria inteligência artificial. Você imagine o grande desafio nosso. Você imagine as pessoas aí soltando áudios, falando como o Márcio Conrado, como você, e se passando por você. Então, de que forma isso está sendo protegido? Né? Essa, para mim, não é a liberdade de expressão adequada. Essa é uma liberdade de expressão praticada de forma ilícita. Então, nós vivemos numa democracia. Eu não vou abdicar nunca do dever ou do direito das pessoas falarem, criticarem. Mas é necessário que a gente compreenda que nesses avanços que a rede social está tomando, onde pessoas deturpam o uso da rede para poder machucar, trazer alguma consequência que cause prejuízo a terceiro, eu acho que chegou a hora da gente tentar refletir sobre esse assunto. Viajar para o passado ou para o futuro? Para o futuro e, de preferência, vivendo o meu presente. Vou pedir agora para você deixar uma mensagem final, uma mensagem de Márcio Conrado para os nossos telespectadores. Olha, eu só tenho a agradecer demais a oportunidade que vocês estão dando aqui a mim, né? Isso só traduz a preocupação de vocês fomentarem o debate sobre temas importantes no direito. Parece uma coisa não perceptível, mas a sustentação oral é um momento de definição de uma questão jurídica, de uma questão que está sendo levada em segundo grau, e que pode não ter oportunidade mais de se debater além do segundo grau, porque a depender da matéria, isso não vai alcançar o conhecimento no Superior Tribunal de Justiça nem no Supremo Tribunal Federal. Então, conhecer dessas técnicas, saber como se portar, falar um pouco para o público mais jovem, para mim é muito gratificante, porque é como eu disse, termino dizendo, a gente está aqui numa construção, enquanto advogado, não uma construção somente minha, Márcio Conrado. Eu quero que todos estejam dentro de um ambiente saudável, podendo, de alguma forma, contribuir a cada um no seu quadrante como instrumento de transformação. Eu quero que o mesmo colega que eu vejo na tribuna e que ele chega para mim e me diz que eu me saí bem, eu quero também, quando eu sair, abraçá-lo e dizer que ele se saiu tão bem quanto eu, ou até mais. Mas eu quero que ele ali esteja fomentando as coisas que eu estou aqui dizendo como palco para que a gente melhore o direito no nosso país. Então, é sempre muito gratificante poder estar compartilhando esses momentos e desejar aí sucesso para vocês. Espero que outras oportunidades possam surgir e que o amanhã revele que todos nós estejamos cada vez mais unidos. Eu que agradeço, doutor Márcio, em nome da Baldin, pela participação, por ter aceitado o nosso convite e principalmente por compartilhar todo o conhecimento e os insights que foram dados aqui. Tenho certeza que foram muito valiosos, pelo menos para mim, tenho certeza que foi. Espero que para toda a nossa audiência também. É muito valioso no dia de hoje
as pessoas que decidem compartilhar suas experiências, porque era algo que eu repito, antigamente não acontecia tanto, né? Hoje em dia a gente tem as mídias digitais, redes sociais, YouTube, e a gente pode ter esse conhecimento de forma facilitada. E ter pessoas que topam estar aqui compartilhando esse conhecimento é muito gratificante para todos nós. Agradeço em nome da Balde. Tchau, galera. Até o próximo episódio.